Bom, pessoal, primeiro é um prazer mais uma vez estar participando desses eventos da FGM e hoje eu vou falar particularmente de um tema que eu gosto muito, que é a cirurgia virtual guiada. E hoje a gente vai conversar sobre como essa cirurgia virtual guiada, a ARCSys, né, ela pode facilitar o seu, o meu, o nosso dia a dia clínico, certo? Então, a ideia da palestra de hoje é trazer algumas dicas clínicas tanto de planejamento, tanto de execução, quanto do próprio kit do sistema ARCSys de cirurgia guiada, tá? Antes da gente começar a aula, eu gostaria de me apresentar. Então, eu sou o professor Bernardo Passoni, sou cirurgião dentista formado aqui pela Universidade Federal de Santa Catarina, em 2011, e a minha história com a cirurgia guiada começou ainda lá na graduação, mas isso eu vou contar para vocês daqui a pouco, certo? Então, eu sou especialista em periodontia, também aqui pela Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, mestre e doutor em implantodontia, tá? Tive um período também na Bélgica, fazendo doutorado de sanduíche, mas aí lá foi outro tema, lá a gente estudou microbiologia, não é o tema de hoje. Então, a primeira foto que eu trago para a gente começar a conversar sobre cirurgia virtual guiada são essas duas fotos. Será que é o mesmo pós-operatório que o meu paciente vai ter? Será que é a mesma precisão cirúrgica que eu terei à mão livre ou fazendo com um guia prototipado? Será que isso tem a ver só com marketing ou eu consigo aplicar clinicamente esses conhecimentos, essa tecnologia? Será que ela é benéfica realmente? Então, por que não utilizar essa tecnologia para realmente guiar os nossos implantes? Vocês já viram nas aulas que aconteceram anteriormente, né, que a cirurgia virtual guiada, ela veio para facilitar o processo, para encurtar o caminho. Não que a gente não saiba fazer implantes à mão livre, mas a gente pode refinar. O ARCSys, já como sistema e como conceito, ele já vem com um conceito de melhorias, de refinamento, tanto da parte protética, como o professor Patrício falou, agora aqui na aula antes de mim, quanto na parte cirúrgica. Então, por que a gente não associa essa tecnologia com todos os benefícios que o sistema ARCSys já nos trazia? Então, qual que é a ideia? E aí eu vou começar a conversar com vocês aonde que a cirurgia guiada entrou na minha vida. A cirurgia guiada entrou na minha vida, pessoal, mais ou menos em 2010, quando eu ainda estava na graduação aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Na época, o professor Leonardo Bess, aqui de Criciúma, me convidou para fazer uma pesquisa de trabalho de conclusão de curso, comparando o que era cirurgia convencional, à mão livre, apenas com os guias que nós estamos acostumados a fazer, seja de acrílico, seja com placas de acetato, mas com guias livres, né? Com a cirurgia virtual guiada, tá? Uma cirurgia virtual guiada que lá atrás pouco tinha a ver com o que nós utilizamos ou com o que nós fazemos de cirurgia guiada hoje. E lá atrás, quando a gente ia para a literatura, lá em 2010, a literatura nos reportava que esse desvio angular, né, entre o meu implante planejado e o meu implante executado, o implante real na cirurgia guiada, ele variava de 1,35 a 4,1 graus, mesmo na cirurgia virtual guiada. Isso acontecia, pessoal, essa variação acontecia porque a gente demandava de vários passos. Eu tinha que moldar o paciente, eu tinha que fazer um guia tomográfico, aquisição de 2 tomografias, depois o planejamento, como já foi mostrado pelo professor Américo também e o Renato na primeira aula do dia, ele era feito no dental slice, pelo cirurgião dentista, não existiam centros de planejamento, existiam centros de impressão, então dependia muito da nossa capacidade de mexer no software e entender todo o processo. E aí a gente resolveu estudar. Essas duas fotos são do meu trabalho de conclusão de curso, lá em 2010. Então, de um lado, nós operávamos o paciente com a mão livre,
Na verdade, né, não era eu que operava, quem operava era o professor Leonardo Bez, meu orientador na época, junto do professor César Benfatti, e do outro lado, nós fazíamos a cirurgia virtual guiada, tá? Então, como é que isso foi feito? Qual era a ideia? A gente tinha o planejamento que na época era realizado no Dental Slice, fazíamos a impressão do guia prototipado, fazíamos a cirurgia, uma semana depois da cirurgia, nós fazíamos outra tomografia. E aí eu comparava o meu implante planejado lá no Dental Slice com o meu implante real executado na boca do meu paciente, tá? Basicamente era isso que nós fazíamos. Na época, quem nos ajudou nessa pesquisa, nessa sobreposição de imagens, foi a Bioparts, que é uma das empresas precursoras da cirurgia virtual guiada no Brasil, tá? Então aqui vocês podem ver em rosa o implante executado por nós, aliás, o implante planejado por nós no software, e em vermelho o implante real, né? O implante que está na boca do paciente. E isso eram feitos alguns cálculos, e aí nós podíamos perceber qual era o desvio angular entre o nosso implante planejado e o implante real, tá? Na época eu falei para vocês que a literatura variava entre 1,35 e 4 graus. Isso na cirurgia guiada, pessoal. A mão livre era de 5 até 20 graus. Olha a variação do que a gente tinha do meu planejamento para o executado. São N fatores que podem levar a um erro ou um desvio de posicionamento quando eu estou operando a mão livre, né? O professor Patrício falou isso, cansaço, paciente abre pouco a boca, e por aí vai. E isso tudo vai somando. Então, o meu caminho na cirurgia guiada começou nesse momento em 2010. E ano passado, pessoal, junto do professor Gabriel Magrin, a gente conseguiu publicar esse artigo, hoje com uma amostra maior de 12 pacientes, no Journal of Clinical Periodontology, que é um dos periódicos mais importantes da literatura de implantodontia no mundo, tá? Então, olha só o resultado que a gente teve. Então, era exatamente a mesma pesquisa que eu mostrei para vocês, só que agora com uma amostra maior. E olhem lá, o que a gente chegou de resultado. A cirurgia com os guias prototipados, então a cirurgia virtual guiada, apresentou uma variação de 2,2 graus, enquanto que a cirurgia à mão livre, 3,5. Tá? Então, essa pesquisa nos diz que o desvio angular, essa discrepância angular, ela é menor quando feita a cirurgia virtual guiada. E vejam que aqui a diferença foi pequena, né, pessoal? Porque eram cirurgiões bem treinados, fazendo a técnica, tanto a mão livre quanto a cirurgia guiada, para não ter viés, mas, e eram apenas implantes unitários. Mas mesmo assim, implantes unitários foi estatisticamente diferente. Então imaginem implantes parciais, implantes totais. Então vejam que é uma linha de pesquisa que a gente já vem trabalhando há algum tempo, e hoje, com a evolução da tecnologia de planejamento, de aquisição de imagens, dos softwares, dos centros de planejamento, se tornou muito acessível, e acessível, eu digo, financeiramente, e também acessível no planejamento, na execução do caso. Hoje, como muito bem o Américo falou anteriormente, essa responsabilidade de ter que entender um software saiu da mão do profissional. Ela passou a ser dos centros de planejamento. Claro que quem quer pode entender também. Eu, particularmente, sei mexer no programa, gosto de mexer até para mostrar para os pacientes as possibilidades, mas quando faço a cirurgia guiada, eu envio ao centro de planejamento para que seja executado. Tá? Então, quais são as vantagens reais da cirurgia virtual guiada? Por que ela realmente caiu na moda, né? Todo mundo fala disso. Qual que é essa aplicabilidade clínica? E o custo-benefício? Vale a pena ou não vale? Então, as vantagens reais, pessoal, são inúmeras. A gente pode citar precisão, segurança, rapidez, marketing, por que não? Cirurgia sem corte, nem sempre. Ela pode ser sem corte, mas ela pode ser também com retalho aberto, e vocês vão ver isso na aula hoje. Aplicabilidade clínica. Quando que eu indicaria
uma cirurgia virtual guiada? Será que a gente consegue realizar em todos os casos? Sim. Eu devolveria a pergunta de quando eu não indicaria a cirurgia virtual guiada, tá? Porque hoje os implantes evoluíram, vocês vão ver o kit de cirurgia guiada Arxis, ele é pensado para todos os pequenos detalhes, abertura de boca pequena, quando essa era uma limitação dos sistemas de cirurgia guiada, porque as brocas são compensadas. O que mais? Implantes curtos. Então, hoje eu diria que a gente consegue reabilitar quase que todos os casos, ou, se não diria, todos os casos com cirurgia virtual guiada, bastando entender que a cirurgia virtual guiada não é sinônimo de cirurgia sem corte. Ela é um sinônimo de cirurgia precisa, rápida, segura. Então, eu posso fazer com retalho e regenerar o meu implante depois, ou eu posso fazer sem retalho se não houver necessidade. E o custo-benefício? Isso é importante. Já foi abordado também nas outras palestras sobre a necessidade de ter um scanner, da necessidade de se ter uma impressora, da necessidade de se ter um centro de planejamento na sua cidade. Na verdade, o que melhor aconteceu é que os centros de planejamento se difundiram. Estão por todo lugar. Então, como eu pego um exame cru pela internet, consigo enviar para o centro de planejamento, quer que onde ele esteja, a gente não tem problema se na minha cidade eu não tenho um centro de planejamento. Eu não tenho problema se na minha cidade não tem uma clínica que faça o escaneamento intraoral. A gente pode trabalhar de outras formas. E isso barateou muito o custo. Então, hoje, custo não é mais um problema, ainda se a gente for considerar a questão da nossa hora clínica, que acaba sendo mais caro. Se a gente for botar na ponta do lápis, o que conta mais é a nossa hora clínica. E vocês sabem que a cirurgia guiada faz com que a gente opere mais rápido, mais seguro, mais preciso, tá? Então, eu vou trazer esse caso para vocês, esse primeiro caso, que a paciente nos procurou na escola. A gente tem alguns cursos de especialização aqui em Florianópolis e região, Balneário Camboriú, Criciúma, Lages, e ela nos procurou na escola aqui em Florianópolis para que fosse reabilitado esse elemento 22. Na época, nós estávamos participando do desenvolvimento do kit CGA, Arxis, e resolvemos operar esse caso com a cirurgia guiada. Basicamente, pessoal, o que a gente precisa? São 2 exames, são 2 arquivos. Um arquivo STL, do escaneamento, que é com o molde virtual do nosso paciente, e o arquivo DICOM, que é o arquivo cru da tomografia. Lembrando sempre que o arquivo DICOM ele deve ser feito com afastamento labial, para que a gente consiga ver gengiva, crista óssea e também todas as características do dente. Ah, Bernardo, mas eu não tenho scanner. Na minha cidade, nenhuma clínica de radiologia tem o scanner. O que eu faço? Não tem problema, pessoal. Moldem o paciente de vocês com uma silicona de adição, um molde bem feito, bem vazado, e enviem esse modelo para o centro de planejamento de vocês, e lá ele vai ser feito um escaneamento de bancada. Então não tem problema, tá? A gente tem que enviar 2 arquivos, STL do escaneamento, DICOM da tomografia, ou DICOM da tomografia com um modelo bem feito para que seja escaneado no centro de planejamento. Então, basicamente, é isso, não importa onde eu esteja, no Brasil ou na América Latina, a gente consegue fazer esses planejamentos com rapidez. Então, aqui está o escaneamento, o modelo intraoral virtual da paciente, e aí vocês vão ver que o centro de planejamento, ele está me mostrando aqui a questão da inclinação, dessa vestibularização do elemento 22 que encontrava-se fraturado. E aí, no próprio planejamento, eles vão nos ajudar mostrando que eles não podem instalar um implante levando em consideração essa posição. Então, o que é feito no próprio software? Extração do dente, e aí um enceramento de um novo dente na correta posição para que essa nova coroa seja considerada para o planejamento do nosso implante. Aqui no software, o centro de planejamento está me mostrando o quanto esse implante está enterrado em relação à tábua vestibular. Eu gosto de sempre mandar bem descrito o que eu quero. É um implante de 3,3 por 13, 2 milímetros infraósseo, ou 4 milímetros subgengival. Eu gosto de mandar essas informações porque aí eles
planejam com mais carinho os nossos casos, né? A gente tem que lembrar que tem um outro dentista lá do outro lado, que ele pode ter uma filosofia diferente da nossa. Então é importante que vocês tenham esse cuidado de mandar o máximo de informações possíveis para esse cirurgião dentista, para esse implantodontista que está lá do outro lado da tela fazendo o planejamento. E vejam só, depois que eles fizeram o planejamento, nesse caso eu utilizei a Smart Solutions do Rio de Janeiro, eles vão nos enviar um vídeo, que é o que vocês estão vendo, para que seja aprovado ou não. Nesse caso, eu achei que o implante ficou um pouquinho vestibularizado, um pouco além da incisal do elemento, né? Então, o que eu pedi? Olha lá, primeiro planejamento, se vocês prestarem bem atenção na tela, tem a coroa metalocerâmica da paciente vestibularizada, e depois tem um contorno em amarelo, que é o enceramento digital. No primeiro planejamento, a nossa linha amarela, que é a emergência do meu implante, ela está da vestibular, da incisal para vestibular. Depois que eu pedi a correção, vejam só, ele veio da incisal para a palatina, que é como eu gosto de reabilitar os meus casos para prótese cimentada, tá? Então aqui foi feito a extração do dente. Hoje não vamos entrar em detalhes de técnicas de extração, de preservação alveolar, tá? Não é a ideia da aula de hoje, então eu vou passar mais rápido nisso. E aqui tem o guia. Então vocês já sabem, né, que a broca passará só por essa anilha, mas, muito importante, antes da gente chegar nesse momento de fresagem do implante, nós temos que fazer um momento de conferência de adaptação do guia. A adaptação do guia, ela é primordial para o sucesso da técnica. Se esse guia não estiver muito bem adaptado, pessoal, tudo que foi planejado no software não chegará dentro da boca do nosso paciente como planejado. Então vejam aqui que nós temos as janelas de inspeção no guia, que a gente vê que tem um espaço, por exemplo, entre o incisivo lateral e o guia, entre o incisivo central e o guia. Então isso tem que ser corrigido para que nós tenhamos uma perfeita adaptação, como vocês podem ver nesse slide agora. Agora sim eu consigo transferir toda a informação que foi planejada no software para dentro da boca do paciente. E aí sim a gente vai falar de cirurgia guiada ARTS. Aí sim a gente vai falar do kit, que é um kit enxuto, é um kit inteligente, fácil de ser enxergado e de ser entendido, certo? Então, essas anilhas amarelas, ou as guias de broca amarelas, a gente consegue instalar um implante de 3,3 milímetros de diâmetro. As anilhas azuis, ou regulares, nós conseguimos instalar os implantes desde 3.3, 3.8 e 4.3, e a anilha prateada, essa mais aqui embaixo, apenas para os implantes curtos, 4.3 e 5.0. Talvez uma das grandes sacadas do sistema Arxis de cirurgia guiada seja esses dois jogos de brocas. A gente não pode dizer que a cirurgia guiada serviria para todos os casos se a gente não tivesse esse conjunto de brocas small, que é um pouco menor. Porque as brocas de cirurgia guiada, elas são pelo menos 10 milímetros maiores do que as nossas brocas convencionais. Então, às vezes, num paciente com abertura de boca menor, ou um paciente dentado posterior, a gente não conseguiria fazer. Mas a FGM, ela pensou em todos esses detalhes e diminuiu esse tamanho da broca para poder reabilitar o máximo de casos possíveis. Então, isso é algo bem interessante do sistema Arxis, esse conjunto de brocas small e também as duas brocas short para os implantes curtos, tá? Então esse é um diferencial. Temos brocas mais curtas e temos brocas para instalar os implantes curtos, que é um grande diferencial do sistema, com certeza. E aí vamos continuar evoluindo, né? Aqui vocês podem ver a diferença das brocas curtas para as brocas regulares, certo? Para as brocas curtas, a gente pode instalar implantes de até 11 milímetros de comprimento, então praticamente todo o sistema, bem tranquilo. E aqui o que eu adiantei para vocês, o sistema Arxis de cirurgia guiada, ele é muito visual. Então o amarelo, implantes de anilha estreita, de 3.3, azul, implantes na anilha regular, desde o 3.3 até o 4.3, e o prateado, os implantes curtos.
tá? Então aqui eu estou fazendo a fresagem, pessoal. Vejam lá. Como vocês sabem, a gente pode fazer a fresagem única, é uma possibilidade que veio do sistema Arcs convencional, mas também pode ser executado no sistema Arcs de cirurgia guiada, tá? E aí a gente tem essa adaptação perfeita, e vocês vão ver no vídeo como é fácil, porque a minha única preocupação é o meu sentido ápico coronal. Eu não preciso me preocupar no sentido mésio-distal e nem vestíbulo-lingual, porque eu não consigo variar o posicionamento com a broca. Então, vocês viram lá no início do caso, que era um caso que tinha tábua vestibular, tinha bastante osso apical, mas nem na mão de todo mundo, fazer um implante imediato em área estética, com um approach palatino, é fácil. Às vezes o implante escorrega, a broca escorrega, cai no final do alvéolo, perde estabilidade primária por causa disso. Então, a gente consegue fazer a mão livre? Sim, conseguimos, mas a cirurgia guiada, vocês viram ali, quanto tempo era de fresagem? 30 segundos? Ela veio para facilitar, dar mais segurança, seja para o profissional mais experiente ou para aquele profissional que ainda está começando. E por que não começar já na cirurgia virtual guiada? É claro que eu tenho que ter uma base, eu tenho que saber implantodontia para depois executar a cirurgia guiada. Não posso simplesmente sair operando. Mas por que eu não posso fazer cirurgia guiada desde o início? São coisas completamente distintas, certo? Então aqui vocês estão vendo as chaves de instalação, cada cor referente à sua anilha, que estará lá no guia. A anilha essa que vem do centro de planejamento, tá? Todo o planejamento de fresagem do implante vem descrito do centro de planejamento, então é algo que vocês não precisam se preocupar. E aqui a instalação do guia, a instalação do implante. O implante ele só passa a ser guiado, pessoal, a partir do momento que a chave de instalação começa a encostar nessa anilha amarela. Aí sim, como vocês vão ver aqui agora, ó, nesse momento ele está sendo guiado. E quando que eu sei que eu cheguei na minha posição final? Quando o meu batente da chave encosta na anilha que está no guia. Aí eu cheguei na minha posição final tridimensional planejada no software. Mas a gente tem uma limitação, pessoal, que também foi pensada no kit de cirurgia guiada Arts. Qual que é essa limitação? Na maioria dos sistemas, a gente tem essa medida convencional de 9 milímetros entre o topo da anilha e o topo da minha plataforma do implante. Esses 9 milímetros, eles não são variáveis. Então, esse conjunto anilha e implante, ele anda junto de acordo com o nosso planejamento no software. Às vezes, por conta de uma crista óssea, às vezes, por conta de uma espessura de mucosa, eu não consigo instalar o meu implante enterrado tantos milímetros que eu pedi, porque a anilha vai estar batendo no osso, o meu guia vai estar batendo na mucosa. E aí eu não consigo respeitar esses milímetros. O que o centro de planejamento vai fazer? Ele vai jogar esse conjunto anilha guia para cima e vai te avisar, doutor, eu tive que jogar esse conjunto 2 milímetros para cima. Por favor, frese 2 milímetros a mais, para a gente, não gosto de falar essa palavra, mas para a gente, entre aspas, enganar o sistema, ou compensar o sistema, tá? E aí é uma chave muito inteligente da FGM, que se fosse num outro sistema, o que nós teríamos que fazer? Instala até a anilha, tira o guia, pega a chave de catraca normal e vai descendo a chave de catraca normal. O sistema da FGM não é assim. O sistema da FGM, vocês vão tirar essa chave de instalação de contraângulo e vão entrar com a chave de catraca, que ela tem duas marcações. Estão vendo as marcações lá pertinho do implante? É para quando a gente está operando a mão livre, sem guia, com retalho aberto. A outra marcação, essas mais acima, batente CGA, que está escrito ali, são as marcações para a gente utilizar quando eu estou fazendo cirurgia guiada. Então, aquela primeira marcação contínua que diz batente-chave CGA é exatamente compensado aqueles 9 milímetros da distância anilha-implante. Então, se meu centro de planejamento falou, doutor, enterra mais 2, fresa mais 2 e enterra mais 2. Vocês vão descer ali, ó, mais 1 e mais 2 e vão compensar esse sistema conseguindo enterrar mais, tá? Vejam só, sem compensação, como é que funciona, pessoal?
O implante de 11 milímetros, vocês vão fresar 11 milímetros, e aí vão levar a chave de instalação até o batente e está feito a instalação do implante de vocês. Quando eu não consigo respeitar isso, vejam só como a minha mucosa era mais alta, esse conjunto implante anilha foi jogado mais para cima, e aí, se eu for instalar até o batente, olha só, no final da quarta imagem aqui, como faltou um pouquinho de enterrar esse implante. Tá? Então, vocês vão entrar com a chave de compensação, vão descer mais um ou mais dois. Isso é o que a gente chama, ou que alguns centros de planejamento chamam de offset. O quanto vocês vão compensar, tá? Mas não se preocupem, isso não são vocês que vão pensar, a menos que vocês estejam desenhando e imprimindo seus guias. Isso, o centro de planejamento, ele vai avisar. Não conseguir respeitar os 9 milímetros. Doutor, fresa mais 2, fresa mais 3, fresa mais 1. Isso vai variar de caso para caso. Isso aqui é só para que vocês entendam que não precisa tirar o guia. Vocês vão pegar a chave e aí vão enterrar mais quantos milímetros forem necessários. Então, esse é um diferencial bem legal do sistema Arxis, que é isso aqui que a gente está fazendo. Ó. Nesse caso, ele pegava um pouco na cristal óssea palatina e eu tive que enterrar mais esse implante com a chave de catraca. E é isso que eu busco na cirurgia guiada Arxis, pessoal. Olhem só. É a previsibilidade. É a assertividade. Olhem só como é fiel, tá? Feita a instalação do implante, aqui eu vou passar um pouco mais rápido, né? Vocês sabem que o Arxis tem um ótimo travamento primário. Obtivemos 45 newtons de torque, então já foi instalado o munhão definitivo, munhão Arxis de 3x6, regeneração óssea, né, o preenchimento desse gap com o nanocint, que é o nosso biomaterial de escolha, e um provisório capturado aqui sobre os componentes multifuncionais Arxis, tá? Uma prótese cimentada. 3 meses depois, olhem a cicatrização desses tecidos periimplantares. Parece que não foi feito nada, certo? Então, isso é algo que nos fascina. E aí, a gente vai para um procedimento de remoção do provisório. O Patrício já mostrou muito bem de também personalizar o transferente, né, para que a gente consiga copiar toda essa arquitetura gengival conseguida durante o processo. E aí, a gente entrega o caso finalizado para o nosso paciente dessa maneira. Certo? Então, esse primeiro caso era para abrir a mente de vocês quanto o kit, os benefícios, não só do kit, mas do sistema de cirurgia guiada de maneira geral. Agora eu trago um segundo caso para vocês, que os 2 elementos incisivos centrais estavam condenados, fizemos as exodontias no software, o planejamento foi o mesmo, pessoal. Escaneamento intraoral, tomografia com afastamento labial, envio desse conjunto de imagens lá para o centro de planejamento. Mais uma vez, trabalhei com a Smart Solutions do Rio de Janeiro. Gosto muito de trabalhar com eles, tá? E aí, voltou o guia. Então, o primeiro passo é cirurgia minimamente invasiva em área estética. Então, foi feito todo o planejamento no software. E aí, o que nós vamos fazer primeiro? Checar a adaptação do guia. Por isso são importantes essas janelas de inspeção, tá? Depois disso, a gente vai fazer a fresagem. Olhem lá como é simples. Broca única, tá? Aqui, mais uma vez, vamos utilizar a fresa de 2.4 para instalar um implante de 3.3. E a minha única preocupação é essa questão ápico-coronal. Então, dos dois lados, a gente vai fazendo a fresagem, bastante irrigação, não precisa se preocupar com superaquecimento e nem nada disso. Vocês já conhecem a broca Arxis, né? Como ela é trilaminar, tem esses canais que levam o soro até a ponta. E aí, como aqui a gente está operando, entre aspas, em campo fechado, né, só via alvéolo, eu sondei para ver como é que estava a perfuração, tudo ok, e nós vamos para a instalação do implante. Tá? Então aqui, percebam a instalação do implante, como ela começa a ser guiada a partir do momento que a chave de instalação ela começa a pegar na anilha, e aí, quando encosta, a gente chega no final da perfuração.
Esse era um caso onde, de um lado, a gente não tinha nada de tábua óssea vestibular, portanto, eu fiz uma tunelização, colocação de uma membrana reabsorvível. Sempre me perguntam que membrana que é essa, tá, pessoal? Essa membrana é a Genderme, é uma membrana simples da Balmer, mas que para esses casos específicos eu gosto muito, porque essa membrana tem que ir entre tábua, ou entre o que restou da tábua vestibular, né, em osso nativo, e o periósteo. Ela não pode ir por dentro do alvéolo. Então, por ela ser de cortical óssea bovina, mais durinha, eu consigo encaixá-la, e aí depois eu posso vir com o nanocint preenchendo este gap para fazer a preservação alveolar, né? Então, isso é algo bem interessante. Do outro lado, no 21, nós não tínhamos essa perda do alvéolo, e aí não precisei utilizar a membrana, tá? Então, esse aqui foi o provisório realizado, tá? Utilizamos a própria coroa da paciente, e esse é o pós-operatório imediato com as coroas da paciente, certo? 3 meses depois a paciente voltou, nós preparamos para algumas coroas, facetas, e olhem só a papila entre os implantes. Olha a manutenção da arquitetura gengival. Ah, professor, mas eu consigo também isso à mão livre? Claro que consegue. Os conceitos básicos de biologia, de implantes imediatos, eles não vêm da cirurgia guiada. A cirurgia guiada, ela só torna mais assertiva o posicionamento desse implante. Vejam como ele está perfeito dentro do arco. E aí eu não utilizei nenhum tipo de angulação de componente protético. Lembrando que a angulação do componente protético ártice é uma possibilidade de refinamento protético. Mas se eu posso terminar reto, eu vou planejar isso no computador, tá? E aí, aqui está o trabalho e o caso cimentado. Isso aqui é o dia da cimentação, tá? Eu terminei esse caso, pessoal. Quem fez a parte protética foi a doutora Raíssa, que é professora aqui com a gente em Florianópolis, e a gente terminou esse caso para levar para o CIOSP esse ano. Então isso aqui deve ter sido assim, 3, 4, 5 dias antes do CIOSP, tá? Isso, e isso aqui é um ano agora pós-instalação dos implantes, tá? Olha só, prestem atenção na região da papila, principalmente entre o 21 e o 22, e entre o 11 e o 21. Concordam comigo que parece que essa papila está abraçando o dente? Que o resultado hoje é melhor do que um ano atrás? Ou, se a gente for comparar o dia da instalação da coroa do que 9 meses atrás? Então, entendam que um cone Morse verdadeiro, a gente vai ter formação de distância biológica ao redor do componente protético. Por isso que eu gosto de utilizar um munhão menor. Eu dou mais espaço para minha mucosa periimplantar, tá? E o que nós conseguimos a manutenção também. Antes, isso lá em janeiro, e agora, finalizando aqui em outubro. Certo? Bom, eu estava assistindo a palestra do Patrício, e eu vi que ele falou sobre um caso nosso aqui realizado, esse no consultório particular mesmo, onde a gente tem confiado muito na técnica de cirurgia guiada. Como eu falei para vocês, já são 10 anos trabalhando com essa técnica que evoluiu muito. Em alguns casos a gente chega a fugir do recomendado pela literatura, digamos assim. A literatura nos diz que nós devemos respeitar 1,5 milímetro de distância entre o implante planejado e o dente adjacente. Mas nem sempre isso é possível. E a partir do momento que vocês evoluírem na técnica, confiarem na técnica, tiverem uma boa parceria com um centro de radiologia, com um centro de planejamento, vocês vão conseguir realizar casos limítrofes também, tá? Que é algo que me fascina muito e que faz eu cada vez querer utilizar mais a cirurgia guiada, tá? É claro que a cirurgia virtual guiada, pessoal, ela serve para todos os casos, ela torna mais rápido, mais preciso, mais seguro, mas nesses casos limítrofes, talvez eu não operasse o paciente se não fosse com a cirurgia guiada. Então comecem a pensar nisso. Quantos pacientes, às vezes, a gente encaminha de volta para o ortodontista, encaminha para fazer um enxerto,
ou indica um enxerto para o paciente para depois a gente instalar um implante, para fugir de um nervo alveolar, de um seio maxilar, tá? Então comecem a pensar nisso, tá? Comecem a pensar um pouquinho fora da caixa para cirurgia virtual guiada também, tá? E aí aqui, esse paciente chegou encaminhado para a gente na clínica para ser reabilitado com implantes dentários, e vocês podem ver que o elemento 22 parece estar inclinado, né? Na região cervical a gente parece que tem espaço mesiodistal para instalar um implante, mas quando eu peço a tomografia, olha só, cervical 6,15 milímetros, no ápice desses dentes 3,56. E agora? Se o meu implante Arxis de menor diâmetro é de 3,3 milímetros, o que eu vou fazer? Será que eu confio na cirurgia guiada o suficiente para deixar 0,05 entre o meu implante planejado e os meus dentes adjacentes, e o meu ligamento periodontal, ou não? Por isso é muito importante que vocês conheçam o sistema de implantes que vocês estão trabalhando. Nesse caso, nós planejamos um implante Arxis de 3,3 por 11 milímetros, porque vocês conhecem o Arxis e sabem que ele é um implante híbrido, corpo cilíndrico de ápice cônico. Então, o final lá do meu implante, o ápice do meu implante de 11 milímetros, de 3,3, ele não tem 3,3. Ele tem 2,2 milímetros, o que me dava uma distância maior, tá? Uma distância aí entre o que eu tenho dos dentes e o meu implante planejado de aproximadamente aí 0,6, tá? Então nos torna mais seguro. Tá fora da literatura ainda, pessoal. A literatura me pede 1,5 milímetro para cada lado, mas vamos ver. O paciente estava louco para tirar o aparelho, não queria mais voltar a usar o aparelho. E aí, olhem só a primeira imagem aqui do lado esquerdo, onde parece que o implante vai pegar no lateral. Mas o mais legal da gente trabalhar essa instalação do implante virtual é que eu consigo girar a tomografia do meu paciente 360 e ver exatamente se vai pegar em alguma estrutura anatômica importante ou não. Então, olhem só o vídeo aqui do lado direito, que o centro de planejamento, e nesse eu fiz com a Contrast Planning ali de Joinville, com o meu amigo Luciano Feltraco, e vejam que ele vai me mostrar como não está pegando nem no lateral, nem na raiz vestibular do premolar e nem na raiz palatina do premolar. Vejam só como ele vai rodando. Aqui estão os nossos 2 milímetros infraósseo do cone Morse. E aqui mostrando, ó, do lado direito, raiz do premolar vestibular e raiz palatina do premolar. Com isso, eu mostrei para o paciente. Eu falei para ele, André, esse aqui é o cenário. E aí, queres colocar aparelho? Queres confiar na técnica, confiar em mim e a gente vai para o procedimento cirúrgico? Ele falou, doutor, vamos embora. Não quero botar aparelho. Eu confio na técnica. Confio no que o senhor me explicou. E aí a gente foi para a cirurgia. O guia foi impresso. Aqui vocês podem ver a anilha, planejado o implante de 3,3, portanto, vamos utilizar a anilha amarela. E, neste caso, como era um canino, eu não estava buscando carga imediata. E, além disso, eu escolhi passar a broca de 2,9, mesmo sendo em maxila, porque eu não queria que o meu implante entrasse pressionando o osso. Não queria gerar nenhum trauma no ligamento periodontal, que estava logo próximo ao nosso implante. Então, passei a broca de 2,9 para descer com o implante. Nessa foto, eu quero que vocês prestem atenção em uma coisa. A cirurgia virtual guiada, por algum tempo, ela foi sinônimo de cirurgia flapless, sem retalho. E vejam aqui que durante a fresagem, embaixo do guia, eu estou com um retalho elevado. Isso porque esse paciente ele tinha um defeito de tecido mole na região vestibular do canino. Então, por que eu não posso utilizar a cirurgia guiada para instalar o meu implante no correto e no melhor posicionamento tridimensional, fugindo de estruturas anatômicas importantes, que são os dentes adjacentes, e eu não posso fazer com retalho para manipular esse tecido mole, que a gente sabe que talvez as cirurgias plásticas periodontais estejam tão em alta quanto a cirurgia guiada, né? Ou melhor, hoje elas andam juntas.
porque uma a gente consegue um resultado de tecido mole excelente, e o outro eu consigo um resultado de posicionamento tridimensional dos meus implantes fora de série. Então vamos lá. Aqui eu estou fazendo a instalação do implante, chave de instalação encosta na anilha do guia, nós chegamos no nosso posicionamento óptico coronal planejado no software, e essa é a característica de como uma foto oclusal, né, do retalho aberto do sistema Arxis. Então, a gente consegue ver lá o nosso tapa implante de silicone, tá? Na face vestibular, pessoal, eu não vou descolar em espessura total, eu vou dividir esse retalho, deixando periósteo encostado no osso e conjuntivo no meu retalho, para que depois eu faça um enxerto conjuntivo e tenha a nutrição dos dois lados. E olha só que legal essa animação, que vai mostrar para vocês o posicionamento. Exatamente o planejado no nosso guia. É isso que eu quero da cirurgia guiada. Precisão, tá? E aí depois eu vou fazer enxerto ósseo se necessário, uma regeneração óssea com osso e membrana, ou nós que somos periodontistas aqui do nosso grupo de pesquisa, eu, professor César Benfatti, professor Ricardo Magini, professor Leonardo Bess, nós gostamos de corrigir esse tipo de defeito com enxertos de tecido mole, e aí tudo na mesma cirurgia finalizada. E aí eu pedi uma tomografia, é claro, né? Não sou doido nem nada, eu sabia que o caso era limítrofe, mas olha só. Em branco, o implante executado, em vermelho, o nosso implante planejado. 2 milímetros infraósseo igual. Olhem aqui na direita os cortes axiais, né? Em vermelho, o implante planejado, em branco, o implante executado na boca do paciente. Tá? Então, mais uma vez, é isso que eu quero. É segurança, é previsibilidade, é reabilitar o meu paciente no melhor posicionamento tridimensional, é reabilitar o meu paciente em casos onde talvez eu não reabilitaria a mão livre. Talvez a mão livre eu não tivesse condições, e digo eu, pode ser que algum de vocês tivesse, né? Mas a gente, como muito bem o Savi falou e o Patrício, a gente tem que ter humildade na hora de saber escolher os casos. E a cirurgia guiada tem facilitado muito nisso. Tem nos dado segurança para realizar os procedimentos, mesmo os mais críticos. E é sobre isso que eu vou terminar a aula de hoje, com um dos procedimentos, talvez, que podem gerar alguma ansiedade para os cirurgiões, seja os iniciantes ou os mais experientes, que são as reabilitações totais. Tudo bem que eu tenho que concordar com vocês que essa era uma maxila dos sonhos, né, pessoal? Olhem o tamanho, olha a espessura desse osso. Claro que eu tenho que ver a tomografia, né? Mas aqui foram planejados 6 implantes, conforme vocês podem ver aqui. Então, veio descrito, né? Resolvemos fazer 6 implantes para reabilitar com um protocolo convencional, tá? Então, na região anterior, os 4 primeiros, 3,8 por 11, e os posteriores, 3,8 por 8, tá? E essa foi a reabilitação. Esse é o planejamento, então, não importa se eu estou trabalhando em unitário, se é região anterior, se é região posterior, se é protocolo, eu gosto de trabalhar com esse protocolo de 2 milímetros infraósseo em todos os implantes, até porque se vocês quiserem ter certeza da possibilidade de utilizar o que é mais inovador na implantodontia, que é a possibilidade de angulação do componente protético, a gente só pode fazer isso a partir do transmucoso de 2,5. Então, se eu instalar todos os meus implantes 2 milímetros infraósseo, eu tenho certeza que vocês vão conseguir angular todos os componentes que vocês quiserem, tá? Então, eu prefiro utilizar um implante mais curtinho e enterrar os 2 milímetros infraósseo do que instalar um implante mais comprido possível. Isso era uma filosofia mais antiga. Hoje a gente pode trabalhar com implantes mais curtos, tá? Eu prefiro mais curto, mas mais enterrado. E assim eu tenho certeza que vocês vão conseguir, se necessário, angular todos os componentes que vocês quiserem. Então aqui está o guia, um guia total. Mesmo assim, ele tem as janelas de inspeção também para a gente verificar no palato. Aqui o guia já instalado na boca da paciente. Não vou entrar em detalhes aqui da técnica de fixação. Técnica de fresagem, pessoal. Nós fizemos com a guia de brocas 2.9.
e também com a 3.4, tá? Lembrando que nós vamos instalar implantes de 3.8 milímetros de diâmetro, e eu não buscava uma carga imediata, então a paciente já era portadora de prótese total, então eu resolvi fresar com a broca de 3.4 mesmo. Aqui as fresagens realizadas. Vamos partir para a instalação do implante. Então lembra lá, o meu guia está com a anilha azul. Pega a chave de instalação também com o anel azul e façam a instalação. Lembrando que a gente pode deixar no contraângulo montado isso em 35 newtons. Chegou em 35 newtons, deu esse torque que eu não posso passar desses 35 newtons no meu contraângulo. A FGM pensou outra sacada também, porque nos outros sistemas o que eu tinha que fazer? Deixa o implante aí, faz os outros, tira o guia, bota a catraca e termina a instalação. Só que aí ele não está sendo mais guiado. Ele está sendo guiado pela nossa mão. A FGM pensou no quê? Não posso descer mais com o contraângulo, porque o torque está muito elevado, vou acoplar uma chave e transformar esta chave de contraângulo numa chave de catraca, e aí sim, eu posso finalizar a instalação 100% guiada, com o guia em boca, com segurança, sem chance de travar a chave, sem chance de fraturar a chave, tá? Isso é muito legal. E aí está o nosso implante instalado, todos os implantes instalados. Aqui vocês podem ver o elemento 11, né, mais ou menos, já com tapa, o elemento 21 sem o tapa implante, e esse é o pós-operatório imediato da nossa paciente. Cirurgia, fotografando, eu operei de um lado, a aluna operou de outro lado, que era a mãe dela, 45 minutos. Olha a previsibilidade. Olha a morbidade, ou ausência de morbidade. Será que isso é um benefício? 5 meses depois a paciente voltou, e aí, agora eu não me lembro se foi o Patrício ou se foi o próprio Américo e o Renato Burger que falaram, mas acho que foi o Renato que falou. A gente vai poder usar o guia. Guardem o guia de vocês. O guia ele vai servir para quê? Localizar o implante e olha só a reabertura. Isso aqui é a reabertura dos implantes. Cicatrizador e pronto. Depois eu vou chamar a paciente outro dia para instalar mini pilar, moldar e fazer todo o passo a passo que vocês sabem melhor do que eu de reabilitação protética, né? E eu quero finalizar a aula com essa foto aqui para vocês, pessoal. Vocês já viram sobreposição ali de implantes unitários, de implantes parciais, de implantes em região limítrofe, mas olha só o protocolo. Olha essa qualidade de resultado. É isso que eu busco. É segurança, precisão, previsibilidade, rapidez para reabilitar os meus pacientes. Mas sem nunca esquecer que a gente precisa ter o conhecimento básico. E aqui eu trago para finalizar essa aula a taxa de sucesso dos nossos implantes em cirurgia virtual guiada, tá? Uma revisão sistemática com meta-análise e nos mostra o quê? Taxa de sucesso de 97, 99, 98, 90, 100%, igual ou similar ao que a gente tem à mão livre. Então, é uma técnica muito confiável, desde que bem planejada, bem impressa e conseguir fixar o guia muito bem em boca. Não esqueçam que a tecnologia ela veio para encurtar o caminho, mas ainda aqui a gente tem alguém planejando o nosso caso. Eu ainda preciso operar o meu paciente, eu ainda preciso ter o conhecimento da biologia para transpor isso para o computador e conseguir entregar resultados como esse. Cirurgia virtual guiada Arxis veio para facilitar e muitos truques que a gente não encontrava em sistema nenhum. Certo? Agradeço a atenção de